preço é R$ 300, amém? A princípio, né? Eu digo a princípio porque a menos que Deus mude, mas é o Asaf com tema de aliança, Asaf Borba. E o retiro de Páscoa, obviamente, vai ser na Páscoa. Por que eu estou dizendo isso? Para que já vamos fazendo essa caixinha aí, né? De R$ 30 por mês, a gente faz, começamos com 10 meses de antecedência. Como eu conheço o rebanho, aliás, tomara que eu esteja errado, acho que poucos guardaram os R$ 30, né, Clemerson? O Clemerson eu acho que é o único que tem guardado essa poupança. Mas, quem não fez essa poupança de R$ 30, por favor, comece a fazer para depois não dar desculpa que não vai ter, que vai ser uma prioridade. É o único retiro que a gente vai ter da congregação no ano que vem, se Deus quiser. Se Deus mudar, podemos fazer mais retiros, mas a princípio vai ser esse da Páscoa. Amém? E estaremos com os irmãos de Caxias juntos, então vamos estar uma turma abençoada lá. Mais alguma coisa que eu me esqueci? Mara? Não? Amém, irmãos? Então vamos compartilhar algo. Muita alegria de ter os irmãos, os amados que nos visitam aqui, mais uma vez, né? Louvar o Senhor pela vida de vocês. Os irmãos são de Venâncio Aires, né? O Telmo me deu essa semana o contato do Marco. E nós estávamos em viagem, graças a Deus, Senhor. Eu ia ligar amanhã. Voltamos ontem de viagem. E hoje já tivemos viajando de novo. Aliás, o que nós viajamos não é brincadeira. Estamos sempre viajando, né? Mas ia ligar ontem. Essa semana eu estou aí, em nome de Jesus. Então, mas glória a Deus que o Senhor trouxe vocês aqui. Uma honra, uma alegria receber vocês. Com muita alegria. Também um casalzinho também que eu acho que é de Santa Clara. Santa Clara. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Santa Clara fica perto de Lajeado, não é? Ah, louvado seja o Senhor. Bendito é o Senhor. Amém, irmãos? Estendo a mão para cá, vamos orar mais um pouquinho. Preciso de graça. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigado pelo que tu já estás fazendo nessa noite. Tão preciosa e tão doce a presença do teu Espírito entre nós. Continua, Senhor, manifestando a tua misericórdia, principalmente na minha vida, que quero que tu tenha colocado essa carga no meu coração. Que essa carga eu possa compartilhar com meus irmãos, com temor e tremor, sabendo de toda a minha limitação, toda a minha debilidade. Por isso, Senhor, que essa palavra seja vida na vida dos meus irmãos, assim como tu tem ministrado, e ministra comigo também, Senhor. Tantas vezes, quando a gente está compartilhando, tu fala algo no meio da palavra e me traz mais algo novo no meu coração. Por isso, muito obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo e pela vida dos meus irmãos que estão aqui numa noite tão preciosa de ceia, uma noite que tu fizesses e chamasses para que nós lembrássemos da obra que tu fizesses naquela cruz para nós, por nós. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu tenho compartilhado já 3 cultos, né, sobre algo que eu quero muito na minha vida, algo que Davi colocou no Salmo 16, né? As delícias perpétuas, caminhos de vida e plenitude de alegria. Estão lembrados? Então, essas plenitude de alegria, delícias perpétuas, e eu quero tanto experimentar isso, mas reconheço que mais me atrapalho do que experimento. E aí, semana passada, nós compartilhamos sobre, eu botei o título dos 2 lados da moeda, Davi, que é um homem que tinha um coração segundo o Senhor, um homem que experimentou essas delícias perpétuas, esses caminhos de vida, essa plenitude de alegria, mas foi um homem que quando ficou sozinho como rei, deixou de fazer aquilo que ele tinha feito, né? A soberba tomou o seu coração, o descanso tomou o seu coração. Ele não só adulterou, mas ele proporcionou o assassinato do marido da mulher na qual ele tinha adulterado. E Deus tratou isso, não passou a mão por cima de Davi, tratou, mas Davi virou essa moeda. Ele tinha plenitude de alegria, virou um adúltero e assassino. Mas quando ele se arrependeu, voltou. E Davi foi como um homem arrependido, conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Não só Jesus
né, que é conhecido como filho de Davi. E Jesus não ia ser filho de um adúltero, não ia ser filho de um assassino. Jesus, ele está no seu currículo, ele é filho de Davi, a descendência de Davi, né? Um homem que continuou tendo, inclusive Jesus, no Apocalipse fala que será restaurado o tabernáculo de Davi, quer dizer, o templo de Davi. Então, quando a gente se arrepende, irmãos, a gente tem uma moeda aqui, santo, pecou, e se arrepende, de novo vira a moeda, e a nossa identidade muda também. O Senhor perdoa, Ele nos trata. E a gente sabe que a consequência do pecado de Davi foi perder um filho, na realidade, e ser perseguido. Foi uma desgraça na sua família. Absalão tentou matar ele. E não deve ter a coisa mais triste para um pai do que enterrar um filho. Ele perdeu o primeiro filho, né, que foi fruto desse adultério com Batseba. Mas ele mudou a mente. Ele tratou aquela dor dele, assumiu aquela consequência e virou a moeda. Amou o Senhor e obedeceu Ele até os últimos dias da sua vida. Tanto é que Deus fala para Salomão, que tu seja que nem teu pai, fiel e obediente em todos os dias da tua vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês, seguindo essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu creio que o Senhor tem apertado o meu coração, e essa palavra veio até muito engraçado, que veio num sonho. Eu tenho batido tanto na minha mente sobre isso. Senhor, eu quero... Porque a vida da gente, irmãos, parece que é só peso, né? É só luta, é só... Hoje, quando eu vi um povo entrando ali, até o Marcos me animou, né? Deus tem nos dado uma palavra de uma grande colheita. Estão lembrados? Lá em fevereiro, janeiro, fevereiro. E a gente olha, e esses dias eu estava lá em Veracruz, era 7h25, tinha 2 pessoas. E eu me agitei, irmãos, tinha 2 pessoas. Aí o Espírito Santo falou para mim, vai lá para cima e declara para esse povo que está escutando a minha palavra. Até me emocionei, irmãos. Daqui a pouco começou a chegar gente. Foi mais do que 2, né? Chegou um pouquinho ali, mas chegou. Mas tem vezes que nós somos muito limitados. Nós não. Eu sou muito limitado humanamente falando, irmãos. Muito ansioso que as coisas se cumpram de uma maneira muito mais rápida, conforme a minha vontade, sem aguardar a vontade do Senhor. Então hoje, o Senhor ministrou comigo e eu quero trazer para vocês um exemplo de um homem que era um homem que não houve, segundo Jesus, nenhum profeta maior do que ele. Nunca houve, até a vinda de Jesus. Você sabe quem é? João Batista, é isso mesmo. Tem uns mestres aqui que... João Batista. Quero falar sobre eles. E eu botei como título, porque a ênfase que eu quero trazer para vocês, que eu tenho compartilhado comigo, estava lendo esses dias com a Mara, é como é que Deus nos vê. Como é que Jesus vê a gente. E até poderia pegar essa palavra, essas 2 moedas, porque o André é frágil, débil, fraco em áreas, ao mesmo tempo, ele salva o André débil, fraco, né, frágil, e vira moeda, e olha o André e derrama o seu amor, a sua graça, a sua intrepidez, dá o seu Espírito Santo para ele. Mas eu quero compartilhar que homens como João Batista também pisam na bola. Eles também são frágeis. Mas eu quero mostrar para vocês, num termo prático, através da palavra, como é que Jesus vê essas situações de fragilidade humana. Vamos abrir ali então Mateus capítulo 11, versículo de 2 a 19, e também depois o texto paralelo de Lucas 7, 18 a 35. Eu quero ler rapidinho para vocês. 11, do 2 ao 19. Primeiro vamos do 2 ao 6. Diz assim: quando João ouviu no cárcere, João estava preso na fortaleza de Maqueros, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João que estáis ouvindo e vendo.
os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Versículo 6, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Vamos abrir em Lucas, agora capítulo 7, o texto paralelo a este. Lucas capítulo 7. Lucas 7. Lucas, ele traz a Bíblia em ordem cronológica, né, dos acontecimentos de Jesus. Jesus, ele tinha curado um servo de um centurião e também ressuscitado o filho da viúva de Naim. Não é pouca coisa, irmãos. Aí, no versículo 18, João, que estava preso, diz assim: todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. João preso, os discípulos vão lá e dizem tudo o que Jesus está fazendo. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperamos outro? Naquela mesma hora, olha só como é que é a reação de Jesus diante de uma pergunta que os discípulos fizeram, mandado por João Batista. Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos, de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncie-lhes o evangelho. E aí, uma palavra de exortação para o nosso amado João Batista. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Irmãos, o que me chama atenção nesse texto aqui? Quem foi que batizou Jesus nas águas? João. Como é que foi a sensação, se vocês pegarem Lucas no início ali, Mateus, o mesmo texto, Jesus está chegando e João Batista assim: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha a revelação desse homem. Diz que o Espírito Santo estava dentro do ventre, já batia, né, tremia. Vocês já viram um bebê cheio do Espírito Santo, irmãos? Já viram? Né? Eu nunca vi, mas João Batista diz a palavra que já era cheio do Espírito Santo no ventre. Mas, como é que é um homem que vê? Não, outra. Depois do batismo, imagina, tu batizam Jesus levando das águas, né? E foi por imersão, levantou. Daqui a pouco bate um trovão e escuta-se uma voz: eis o meu filho amado, de quem muito me comprazo, de quem muito me alegro. Olha a experiência de João Batista, irmãos. E ele disse mais: o que está, eu não sou o Cristo, mas eis que está aqui, que vem como um machado para arrancar pela raiz todo o mal. E ele está vindo porque ele é o rei do reino dele. Olha que tremendo. João Batista cheio de revelação. Mas aqui, vocês não acham intrigante um homem com essa revelação mandar 2 discípulos para ver que o mesmo Jesus que ele viu, que era o Cordeiro de Deus, perguntar: és tu o Cristo? Não é? Por que João tem esse acesso de incredulidade com alguém que tanto amava ele? Alguém que ele conhecia tão bem. Por que essa crise de fé na vida de João? E aí, eu gosto muito dos comentários bíblicos do pastor Hernandes Dias Lopes, isso. Porque não é um comentário dele, ele é um mestre, né? Mas ele pega vários comentários, vários irmãos que têm comentários bíblicos de vários outros comentários americanos, ingleses, brasileiros, e ele compila e chega a uma conclusão. E aqui eu quero compartilhar com vocês 3 realidades, porque Jesus, ele com muito amor, ele recebe essa pergunta de um amado que ele ama muito, João Batista, e ele, ao invés de responder, o que ele faz, objetivamente?
ele começa a fazer os sinais que já estava sendo profético, era profético, de como e o que fariam. Todo judeu sabia que quais os sinais que o Messias iria fazer na vinda dele. E ele disse, ele começou a fazer, chamou os discípulos dele, que tinha perguntado, e começou. Curou Jesus, moléstias, flagelos, espírito maligno, deu vista aos cegos, né? Os coxos andam, cegos veem, leprosos são purificados, surdos ouvem e mortos são ressuscitados. Esses eram sinais que o Messias viria para a terra. E aí ele dá uma palavra de exortação. Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele pega e dá no meio do João Batista, assim, com muito amor que Jesus tem, né? Tu está duvidando, em outras palavras, a tradução é: tu está duvidando de quem eu sou? Tu está tendo um ataque de incredulidade? Tu acha que eu, por fazer essas obras, sou motivo de tropeço para te duvidares do que eu estou fazendo? Em outras palavras, acontece muitas vezes com a nossa vida, irmãos. A gente recebe uma palavra do reino sobre nós. Não mentirás. E tu é um mentiroso. E mente. E fala. Mas não mente, mas eu não minto. Mas a palavra diz para ti não mentir. Aí, Jesus diz assim: ô bonitão, a culpa não está na palavra, a culpa está em ti, cabeção. Tu que tem que mudar a tua mente. Tu que tem que converter teu coração. Né? Tu faz tantas coisas que não obedecem a palavra. Tu não obedece, tu não persevera, tu não ora, tu não busca, tu não faz tantas coisas. Porque eu tenho dito para te fazer. Porque a única maneira de ter comunhão comigo é buscar a mim. Se tu não buscar a mim, tu não vai conhecer a mim. Não é verdade? Aí é como se Jesus dissesse assim: sabe por que tu não ouve minha voz? E aí tu reclama. Aí tu vai no pastor, vai no discipulador, vai no irmão muito espiritual. Eu estou passando por uma crise, eu não escuto o Senhor. Por que será que eu estou passando por uma crise? Porque teu coração é duro, tua mente é endurecida. Porque se tu obedecer a palavra, tu vai ter que te humilhar, tu vai ter que ir para essa cruz aqui, cravar aqui, negar a ti mesmo, tomar a cruz e perder a vida. É isso que Jesus fala. Tu quer ser meu discípulo? É isso. Agora, se tu acha que perder a vida, tomar a cruz, negar a si mesmo é tropeço, tu não vai ser bem-aventurado. Estão entendendo, irmãos? E João Batista foi isso, ele levou essa palavra de exortação. E aqui eu quero bater três verdades de uma forma bem rápida para vocês, para não atrapalhar muito. Quero meditar em 3 verdades rápidas. A primeira é sobre fraqueza humana, a segunda são os 2 lados da moeda, e a terceira é qual a ênfase principal que Jesus faz quando trata com a gente. E tratando de João Batista, eu quero falar primeiro é a fraqueza humana. O que acontece aqui? Por que João Batista teve esse acesso de incredulidade? Ele sabia de tudo, conhecia Jesus. Vamos abrir João capítulo 1, versículos 29 a 34. Diz assim, olha só que interessante. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tinha o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo, versículo 32, eu vi, João disse, eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Por que João teve esse acesso de incredulidade? Eu só posso deduzir o que o irmão aqui compartilhou, esse Hernandes Dias Lopes, e eu concordo com ele, é que a cultura judaica estava esperando um rei que fosse como Davi, um libertador. Eu acho que às vezes politicamente
falando, eu acho que a igreja estava esperando que o Bolsonaro fosse esse rei Davi, que fosse eleito e o Brasil fosse um paraíso da terra. A cultura judaica era mais ou menos isso. Ele esperava que o rei, Jesus, esse rei, fosse que nem Davi. Destronasse o império romano, porque Davi, ele foi o rei sobre toda o reino de Judá e Israel. Todas as tribos tinham um rei. E ele vencia quase todas as guerras, se não todas as guerras que ele lutava. Então, a expectativa de João Batista era que o rei dos reis fosse um rei que destronasse Herodes. E João Batista estava preso por quê, irmãos? Você sabe por que João Batista estava preso? Porque ele falou para o Herodes que ele era um sem vergonha. Ele estava ficando, para não dizer outra palavra, se relacionando de forma íntima com a mulher do irmão dele. Em outras palavras, disse: tu é um sem vergonha, Herodes. Só que o Herodes era governador, ele era imperador, ele era o que governava, ele era o braço direito de Roma ali sobre toda Israel. O que a mulher falou para Herodes? Disse que Herodes gostava de João Batista. Bota preso. Então, qual é a expectativa que eu vejo que João Batista tinha? Tu está curando todo mundo, irmãos. Tu está ressuscitando o morto, fazendo o cego enxergar, fazendo leproso ser curado, paralítico andava, fazendo grandes obras. E eu, aqui preso, porque eu falei a verdade. Vocês entendem qual é a expectativa quando se frustra, irmãos? Muitas vezes nós achamos que por fazer o bem nós merecemos o bem também. Só que o bem que nós merecemos não é o bem que Jesus acha que nós temos. Porque o reino dos céus é dos céus, não é o reino da terra. Amém? Eu vou repetir. Às vezes a gente acha, eu faço tudo certinho, mas de repente vem uma tribulação na minha vida. Eu não mereço a tribulação, mas porque eu sou um cara tão bom, eu oro 8 horas por dia, jejuo há 21 dias, dou meu dízimo, e vem uma tribulação desgraçada. Eu disse: mas como é que pode um troço desse? Eu sou tão bom. Por que Deus permite? Por que Jesus permite? E Deus permite também. É para que nós entendamos que o reino que Jesus é rei, ele é dos céus. Quando ele habitou em nós, ele nos deu uma vida eterna no céu. Nós vivemos aqui na terra, mas a nossa esperança não está aqui nas coisas da terra, está na coisa do céu. Amém, irmãos? Por isso que muitas vezes nós nos atrapalhamos com as coisas mais simples do mundo, né? Como igreja, né? Queremos fazer coisas, transformar a igreja em empresa, deixar de fazer verdades, passando pano a mão num, mas a igreja não é nossa. A igreja é de quem? Do cabeça, de Jesus. Amém, irmãos? O nosso papel é olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Só que João Batista não entendia isso. Ele estava preso. Era um homem fiel à palavra, fiel a Deus, obediente a Deus. E ele foi intrépido. Só que a expectativa dele era: eu fiz tudo certo. Jesus, por que tu de repente não pede para o Pai, para o nosso Pai? E vem um raio, destrói essa murada aqui, essa muralha, me solta da prisão. E eu vou aí curtir contigo, vendo o cego enxergar, né? Surdo ouvir, leproso ser purificado. Mas não aconteceu isso. E aqui o Hernandes Dias Lopes, ele coloca 4 motivos, 4 questionamentos que João Batista podia ter. Presta atenção nisso. Que muitas vezes nós temos quando acontecem tribulações na nossa vida. Quantas vezes a gente já escutou? Eu vou dizer, a gente já entrou em conflito. Eu e a Mara muitas vezes já entramos em conflito. Não, a Mara não, eu entrei em conflito muitas vezes dizendo assim: mas Senhor, tu me chamaste para cá, né? E a gente já passou por tantas coisas. Senhor, será que é aqui o meu lugar? Será que o Senhor... Eu fui um cara tão bom, né? Às vezes quando entramos numa crise, eu disse assim: eu era tão próspero, eu te aceitei e virou uma desgraça a minha vida. Perdi tudo. Não tinha mais nada. Imagina que reino. Eu nunca ia dar certo aí na Universal, irmão. Não está gravando, né? Ia ser uma desgraça. Aceitei Jesus, quebrei.
Mas Jesus tinha que ir moer. E foi as maiores experiências que nós tivemos. Né? Nós estávamos, Thelma e Heloísa até hoje, né? Com a gente tão precioso, cuidando com zelo da nossa vida. Mais de 20 anos, irmãos. Você sabe o que é cuidar de um casal complicado? 20 anos, só Jesus Cristo. Na pessoa, né? Não tem quem aguente. Só o Senhor para fazer isso. Mas por quê? Porque bem-aventurado é aquele que não encontra em Jesus motivo para ter uma pedra de tropeço na sua vida. Amém? Vocês imaginam os adolescentes na escola, Vitinho e Alisson. A escola deles é uma bênção, irmãos, lá no santuário. Imagina, né, Vitinho? Vitinho e o Alisson. Quando eles se batizaram, disseram que tinha amigo que não queria mais ser amigo deles. Porque eles se batizaram. Porque tem uma cultura do mundo. Mas eles mudaram de reino. Como é que faz agora? Por isso que nós, como família, temos que andar junto. Porque é uma luta, irmãos. Parece que a gente vira abóbora, né? Todo mundo é pessoas. E nós somos umas abóboras no meio daquela coisa toda ali. Então não é, nós somos pessoas que estamos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Mas quando a nossa expectativa se frustra, nós nos atrapalhamos, nosso coração endurece e entra uma incredulidade que nós já duvidamos que Jesus realmente é aquele nome que está acima de todo nome, aquele que realmente me salvou, me curou e me restaurou. E aí a gente anda naquela vidinha natural, reclamada, assim como João Batista, murmurenta, reclamenta, tudo é ruim, nada é bem assim, tudo é complicado. Você já conhece alguém assim, irmãos? Não, né? Às vezes eu sou assim, irmãos. Se vocês não me conhecem, ainda bem que vocês não. Mas eu tenho me arrependido. Mas aqui diz 4 questionamentos de João Batista. O primeiro é: como assimilar os feitos de Jesus com uma dolorosa situação dele preso? Não acontece, irmão, às vezes que tu tem uma vida de anos de congregação, de igreja, de Cristo, e tu está sempre vivendo uma nhaca, uma enfermidade que não te abandona, uma situação financeira que está sempre, nunca prospera, tu nunca consegue te achar num lugar ou no outro, está sempre num questionamento. João Batista era assim, ele não conseguia assimilar. Prisão, com Jesus fazendo muitos feitos. Mal sabia ele que a vida dele, e ele estava para perder o pescoço. Só que como é fácil nós nos apegar nas coisas dessa terra. Não é verdade, irmãos? Como é fácil eu me apegar no meu carro, na minha casa, na minha comodidade, no meu celular, na minha família, no meu prazer, como a carne milita contra o espírito constantemente. Não é assim? A gente reclama de qualquer coisa, da mínima coisa que aconteça. Mas agora, tu quebrantar o teu coração, tu abrir mão do teu coração, abrir mão da tua vontade para fazer a vontade do Senhor, era isso que Jesus estava dizendo, em outras palavras, para João Batista: o meu reino não é daqui. Eu sou realmente o Messias. Eu sou aquele que vim para salvar o mundo. Só que o meu reino não é terreno. Meu reino é... Então aguenta na prisão aí, tu vai perder a cabeça, mas só a cabeça. Porque a tua alma vai estar junto com o meu Pai. Amém? Irmãos, se tu perder a cabeça, não fica preocupado. A tua alma vai estar junto do Pai. A segunda coisa que Hernandes Dias Lopes compartilha aqui é que como é que conciliar o silêncio de Jesus com a necessidade dele? Quando nós temos nossa necessidade, vai dizer que tu não murmura, irmãos. Quando tu tem problemas, não é verdade? No discipulado, o que é mais fácil? Chegar um irmão para dizer assim: eu quero te contar uma bênção que Deus falou comigo. Ou dizer assim: olha, minha vida tá, olha, eu quero abrir meu coração. O que é mais fácil? Tu compartilhar uma bênção, ou tu está murmurando em cima de um problema que tu está sempre convivendo continuamente, cotidianamente. É ou não é verdade? João Batista era isso. Ele era um homem frágil que nem nós. João Batista cheio do Espírito Santo. E eu sempre digo isso, irmãos. Nós, com o tempo de caminhada, às vezes, quando o irmão flutua no Espírito,
Eu gosto muito de irmão que flutua no Espírito, irmão, mas eu preciso ver o irmão assim, pousando. O que eu quero dizer com isso? Porque o muito espiritual, quando vem a carne, e nós já temos várias experiências, quando vem a carne, o espírito, a cruz, voa, dá um chute no pau da cruz. Era no pau da barraca, mas é no pau da cruz. Aí a espiritualidade vai embora. Irmãos, às vezes por que eu digo isso para vocês? Porque não adianta eu ficar orando em línguas com vocês, interpretando, se com a Mara eu não cuido dela, se eu não cuido da minha casa, se eu não zelo pela minha vida espiritual, o que vai adiantar ser espiritual, irmãos? Vocês estão entendendo? Paulo fala em 1 Coríntios que o natural vem antes do espiritual. Então, aqui, ele tinha que entender que a necessidade dele, Jesus estava preparando ele para uma vida eterna. Terceira coisa que ele diz é que, como conciliar a intervenção de Jesus com a palavra de juízo que ele falou? Ele tinha uma expectativa. Jesus veio para trazer, e ele falou, para ser um machado, para cavocar, para arrancar pela raiz. E a visão que João tinha, que esse machado era para arrancar tudo de ruim que tem. Irmãos, imagina Jesus nos dias de hoje. A minha expectativa era, Jesus, manda um raio naquele lugar onde eles querem aprovar o aborto. Jesus, manda uma milícia celestial com espadas de fogo para queimar aqueles instrumentos das trevas que querem matar crianças. Mas o meu reino não é aqui. Vocês entendem, irmãos? Eu não tenho nada a ver com aqui. Eu tenho que orar por aqui. Mas nossa vida está lá na frente. Amém? Agora, o que a gente tem que fazer? Quando Deus nos dá a oportunidade, nós temos que tomar posição firme. Hoje teve votação do Conselho Tutelar, dos conselheiros tutelares, aqui. Eu nunca vi a igreja como conselho de pastores tão unidos. E pelo que eu estava vendo aqui antes do culto, vai ser eleito 2 irmãos. 2 irmãos para serem conselheiros tutelares da congregação que vão cuidar. E olha, tem cada situação que vocês não têm ideia. É o nosso papel. Se dá para votar, vamos votar. Vamos cumprir com o nosso papel. Agora, nós não vamos mudar, irmãos. O Senhor vai mudar. Jesus disse que aqui jaz nu. Vocês acham que o cemitério aqui vai mudar? O que tem que mudar é a nossa atitude salvando vidas para tirar desse maligno, desse governo maligno que existe aqui. João Batista estava nessa expectativa frustrada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Fragilidade humana. Tu é assim como eu, que sinto os apertos do meu coração, que às vezes dá vontade de ser como é que era o nome daquele agora me fugiu, daquele partido político judeu que tinha um discípulo que gostava de pegar em espada. Agora me fugiu o termo. Me fugiu. Mas, Zelote. Eis o mestre entre nós, irmãos. Obrigado, Jesus. Zelote. Às vezes me dá uma sensação de zelotismo, irmãos. Eu gosto de ser um zelote, dá vontade de pegar uma espada, mas meu reino não é daqui. Amém? Não é daqui. Meu negócio é salvar vidas, irmãos. Salvar vidas. Falar do propósito de Deus para a vida. Crianças, pais, velhos, novos. Esse é o meu papel. E a quarta verdade aqui, a primeira será assimilar os feitos com a dolorosa situação dele. A segunda era a necessidade que ele estava passando. A terceira era a palavra de juízo que Jesus tinha feito e não estava acontecendo com ele. A quarta era a dúvida de João, que era alimentada não pela prisão, mas pela expectativa não correspondida. Porque realmente ele esperava que Jesus fosse libertar ele. Mas aqui entra a segunda verdade, que é a mudança de moeda. Aqui a gente está vendo um João incrédulo, um João frágil, um João com o coração endurecido, um João com a expectativa frustrada, um João que estava para perder a cabeça e estava atrapalhado. Mas,
Olha como Jesus vê João, irmãos. E eu quero te animar nessa noite que essa moeda está virando. Como é que Jesus te vê? Como é que ele me vê? Ele vê o frágil. Jesus, ele não passa a mão em cima do problema. Ele não passa a mão em cima do pecado. Ele dá uma palavra dura. Olha, João, bem-aventurado aquele que não acha em mim. Aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Fala para o teu irmão, Jesus nunca vai ser tropeço na tua vida. Pode dizer para o teu irmão. Bota isso na tua cabeça. A palavra dele nunca vai ser tropeço na tua vida. Quem é tropeço é a tua alma. A tua alma, a minha alma. A nossa alma é uma desgraça, irmãos. Ela sempre vai militar contra o espírito. Não é verdade? Mas, olha como Jesus fala do outro lado da moeda. Vamos abrir de novo. Agora, Mateus, capítulo 11, versículo 7 em diante. Depois ele dizer uma palavra dura para João, né? Através dos seus discípulos. Versículo 7. Olha o que Jesus fala de João para o povo. Para a multidão que estava ali com ele. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo, a respeito de João. Se fosse eu ia dizer assim, o André Carnal aqui. Vamos supor que seja o Daniel aqui o que duvidava da palavra. Aí eu vou dizer assim, tinha que ser o Daniel, sempre o mesmo. Ô igreja, perdoa o Daniel. Ele está passando por um momento duro, Cristo. Mas, perdoem ele. E orem pelo Daniel. Porque o Daniel é um cara que... Isso aí é uma brincadeira, tá, irmão? Daniel é uma benção. Né? Porque a gente tem uma tendência de ser crítico, de achar sempre o defeito na vida. Não sei vocês, mas eu tenho essa... de novo. Né? Às vezes a minha alma, meus olhos veem coisas que minha alma se agita, irmãos. Né? Tem irmãos que às vezes que eu tenho que, sabe, meu coração trata. Mas olha como Jesus falou de João. Ele falou dos defeitos para o povo ou falou quem era João? Vamos ler junto. Acompanhem a leitura aí. Jesus passa a dizer ao povo a respeito de João. Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Esse caniço agitado por um vento, eles entendiam bem isso, porque o caniço agitado pelo vento quebrava facilmente. Está falando da fragilidade de João. Vocês estão vendo um cara frágil? Presta atenção. Vocês viram um homem vestido de roupas finas? Não. Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas o que vocês saíram? Para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: eis que aí que eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo. Olha aqui, irmãos, vamos ler junto. Olha o currículo que ele dá. Ele fala do João incrédulo, do João que não está acreditando naquilo que ele é o rei. Não, olha o currículo que ele dá de João. Em verdade lhes digo, vamos ler juntos? Irmãos, olha olha o que Jesus fala, irmãos. Olha o que ele traz para nós. Assim Jesus me vê. E o que o Espírito Santo tem tratado comigo, eu digo assim, só eu sei quem eu sou. Só eu sei. Amar um pouquinho. Mas os conflitos de alma, de mente, de espírito, de trabalho, tantas coisas no nosso coração que vai se agitando. Às vezes a gente deixa de dormir, ou a gente dorme demais, a gente faz coisas que... Aí Jesus não olha para mim, ele diz assim, eu não quero ver para ti, André, pela tua fragilidade, eu quero ver aquilo que eu sou em ti, aquilo que eu quero fazer através de ti, o preço que eu paguei por ti.
Eu sei teu coração, eu sei a compaixão, eu sei o amor, eu sei tudo que tu é frágil, ansioso. Às vezes você angústia, tu quer antecipar as coisas, tu é afobado, tu faz tantas coisas que não poderiam ser feitas. Mas eu sei o coração que tu tem, eu sei o quanto tu me ama, eu sei o quanto tu quer. Ele vira a moeda, irmãos. É isso que ele quer ver. Bem-aventurado, porque imagina alguém dizer para ti, tu chegar um homem cheio de defeito, ele olha para ti assim e diz assim: bem-aventurado é tu. Até hoje não vi ninguém nascido de mulher que seja como tu. Tu é uma bênção. Porque a nossa natureza humana é o quê? É ver os teus defeitos. E olha que eu posso dizer isso. Vocês não têm ideia. Tem irmão aqui, por exemplo, que me chamaram uma vez no presbitério em Porto Alegre. Aí eu fui lá. Aí me indagaram assim: tal irmão, está lá congregando. Sabe o que o irmão fez? Sei tudo que o irmão fez. Sabe o que o irmão... Sei tudo que o irmão fez. Já confessou tudo. Mas tu sabe o que o irmão fez? Sei tudo que o irmão fez. Tu bota a mão no fogo pelo irmão? Eu não boto a mão no fogo pelo irmão. Eu olho para Jesus. Agora, o irmão foi perdoado. O sangue lavou. Enquanto ele quiser, eu vou com ele até o final. Até o fim. Tu te responsabiliza? Eu não. Mas Jesus sim. Eu vou com ele até o fim. Vou com ele. Olha, irmãos. Saí alegre. Eu confesso só para vocês, não conto para ninguém. Um pouquinho preocupado, irmãos, porque a gente, a gente é carne ainda. Mas graças a Deus até hoje o irmão é uma bênção, irmão. Cada vez tem sido mais bênção. Por quê? Sabe por quê? Quem sou eu para não fazer isso? Só eu sei os pecados que eu fiz, as coisas que eu passei, as situações que eu tantas vezes já... E às vezes luto para não passar, e às vezes até passo, irmãos. E tem que abrir o coração, tem que confessar, porque a gente é frágil. Agora, Jesus, ele não vê nós pela fragilidade. Ele vê nós pela vida dele dentro de nós. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Ele não olhava João Batista porque estava preso e não estava crendo. Porque ele era humano, era frágil, mas não. Nunca nasceu de mulher um homem como João Batista até aquele momento. Amém? E aí, para dar uma furada no balão, ele diz assim, desde os dias, versículo 12. Não, versículo 11. Mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E quereis reconhecer, versículo 14, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele diz, a igreja, o povo de Israel esperava Elias, a volta. Está aí o Elias, João Batista. Esse é o homem. Amém? Salmo 19, 12. Eu achei esse versículo ontem. Vamos ler junto. Por que eu estou dizendo isso na ceia? Porque a ceia é um lugar de compartilhar a vida de Cristo através do pão. Depois eu vou explicar com calma aqui. Nós temos bastante visitantes entre nós. A gente compartilha Cristo um com o outro. E essa aliança eterna aqui é uma aliança que Jesus fez comigo para sempre. Mas é importante que a gente tem que estar livre de toda condenação para isso. Se eu me batizei em Cristo, morri e ressuscitei, tomei uma decisão, eu não quero mais ser quem eu sou. Jesus, eu entendi o teu propósito. Eu não quero mais ser independente, incrédulo, desobediente. Eu agora quero obedecer a tua palavra. Eu me arrependo de quem eu sou, do pecador que eu sou. Quando eu faço isso, eu estou livre para comer. Por quê? Eu chego a esse ponto. Quem há de que possa discernir as próprias faltas? Tu pode discernir as tuas faltas? A oração de Davi, aquele homem que adulterou, assassinou, teve toda uma consequência, absolve-me das que me são ocultas. Se tu acha que tu é muito santo, santo, santo. Amém? Ora, Senhor, traz luz no meu coração para ver aonde há treva, aonde há algo que me separa de ti.
Se alguma coisa está errada na minha vida, alguma coisa está errada na minha vida que está acontecendo, Senhor, mostra-me através da tua palavra o que está acontecendo no meu coração. Amém? Então, o que te define, irmãos, e aqui não é uma palavra de coaching espiritual, tá? O que te define não é o quem tu é quem Jesus, a obra que Jesus fez na tua vida. Amém? Eu vou repetir, quem te define não é a praga que tu é, mas é a obra que Jesus fez na tua vida. Amém? Tu vai cair, tu vai pisar no tomate, tu vai fazer muita bobagem, mas Jesus, ele tem uma expectativa contigo. Ele morreu por ti e não vai morrer de novo. E ele tem uma aliança contigo. E ele quer habitar no teu coração e quer fazer uma tremenda obra na tua vida. Amém? É isso. Agora vamos para o terceiro e último. Que é onde está a ênfase maior. Quando muda essa moeda, qual é a maior ênfase de Jesus? Vamos abrir João capítulo 16, versículo 33. Ele quer dizer para João e quer dizer para nós que João 16, 33. Não? Aí. 16:33. Irmãos, qual é a ênfase que Jesus quer dar para nós? Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Só em Jesus a gente vai ter paz, irmãos. Só nele. No mundo vocês passam por, mas tenham coragem. Eu, e aonde ele está? Aonde ele está? Está em mim. Amém? Está em mim. Vocês conseguem reconhecer isso? Ele está em mim, em ti, está em ti, está em nós. Tem paz? Está vivendo em paz? Está passando por aflição? Tem de bom ânimo, tem coragem. Ele habita em ti. Está vivendo em paz? Ele quer reinar na tua vida como está reinando na minha. Ele quer que nós vivamos em. Tu está passando por tribulação na tua alma? Está angustiado? Sonda o teu coração, meu amado. Alguma coisa está errada que tu tem fora da palavra, que está desordenado ali. Porque quem está nele, vocês vão passar por aflição, mas vocês vão ter paz. Com ele, crendo, vocês terão paz. Segundo texto que Jesus quer dar ênfase aqui, Romanos 8:18. Paulo, ele chegou a ansiar pela própria morte. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 6, se eu não me engano, ele disse assim, a tribulação é tão grande que eu ansiei em morrer. Mas Deus, por amor dele, me deixou viver. Mas, aí, em Romanos, ele fala assim, falei essas coisas... Não, isso aqui é o antigo. Eu falei, não, tá bem. Primeiro, é Romanos 8:18. Entendeu? Está fluindo, está fluindo. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em? Eu quero te convidar para te falar para o teu irmão isso aí. Lê esse versículo para ele aí, irmãos. Tu precisa de fé nessa noite. Tu está passando, não sei por que o Espírito Santo fala para mim assim, está passando por tribulação? Vamos falar assim junto? Fala para o teu irmão. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelado em ti. Em ti. Está falando para ele aí. Amém, irmãos? É em ti mesmo. Parece incrível. Vocês observam o que Jesus, a expectativa que ele tem contigo? Para de reclamar. Para de murmurar, para de achar tudo ruim. Jesus, ele tem uma expectativa muito maior com a gente, irmãos. Muito maior.
Está passando por tribulação, eu não consigo ver nada, minha vida é só sofrimento, só tem tribulação. Glória a Deus, Ele só dá aquilo que a gente é capaz de carregar. Fica tranquilo. 2 Coríntios capítulo 4 fala da leve e momentânea tribulação. Então, aonde temos colocado a nossa ênfase? Tu tem mais murmurado ou tu tem agradecido pelo que o Senhor tem feito na tua vida? O que tu tem feito? Tu mais reclama ou tu mais agradece? Ô, Boaz, eis um profeta aqui entre nós. Tu mais murmura? É bom conviver contigo ou tu está sempre, nunca tá bom? A receita hoje mais lógica para murmuração é um comprimidinho, né? Tu vai no médico, toma um comprimidinho, fica meio assim, né? Mas, irmãos, a melhor remédio é arrependimento. Vai orar em línguas, vai ser batizado no Espírito Santo, deixa de ser incrédulo, cabeção, coração duro, te quebranta. Que o Senhor vai te encher de uma paz, de uma graça. Amém? Está dizendo assim, a tua vida é assim? Não, não é. Vocês não têm ideia quanta coisa passa na cabeça do jovem aqui, mas eu sei o caminho que eu tenho que seguir, irmãos. Eu sei o que eu tenho que fazer. Então não posso ser tão, perdão a palavra, imbecil ou burro de não buscar aquilo, a fonte que é me dada todos os dias para buscar. É muita burrice da minha parte, irmãos. É gostar de sofrer. E aí, quem gosta de sofrer, vai gostar sempre de murmurar e reclamar. Aí entra um espírito crítico. Nunca está bom. Nunca está bom. Eu oro pela Regina. Senhor, manda uma cozinheira que faça junto com a Dani. Aí chegou a Regina de cozinheira. Esse é só um exemplo, tá? É maravilhosa. Mandou. Aí eu vou comer a galinhada. Mas por que fez uma galinhada? Vocês já comeram a galinhada da Regina, irmãos? É uma coisa de louco, né? Não é fácil. Mas eu vou reclamar alguma coisa, eu acho ruim, porque o cara que é azedo sempre acha coisa ruim em tudo, irmãos. Só reclama. Por melhor que seja. Não é verdade? Então, seja uma fonte de louvor, irmãos. Hoje à noite, se tu não está saindo água amarga, vira essa fonte. Jesus quer virar moeda. Quer sair fontes de água viva. Água doce do teu coração. Amém? E é uma benção. Fecha parênteses. É uma maravilha galinhada. Aliás, Deus nos deu cozinheiras maravilhosas, irmãos, aqui. A Dani é maravilhosa, a Regina é maravilhosa, a minha esposa também é maravilhosa. E quem quiser entrar no currículo aí, é só me convidar que a gente está aí para experimentar, né, Paulinho? Encerrando então, vamos abrir Apocalipse capítulo 2. Receita final. Vamos ver a moeda. Igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja escreve. Capítulo 2, versículo 1. E vamos encerrando aqui. Vocês entenderam, irmãos? Jesus não nos vê pela fragilidade. Jesus nos vê pela obra que Ele faz em nós. Qual é a ênfase que Ele quer dar na nossa vida? Que nós sejamos uma fonte inesgotável de louvor para Ele. Reflexo de vida dEle. Com quem convive com a gente, por mais difícil que seja. Que a gente possa refletir essa vida de Cristo uns para com os outros. Se eu tenho paz, eu gero paz. Se eu estou aflito, eu gero aflição. Se eu sou um azedo, vou gerar murmuração. O ambiente na qual eu vivo vai ficar um azedume só. Agora, se eu estou em Cristo, se eu tenho paz, estou passando por tribulação, Senhor, me ajuda, mas não me deixa virar peso para ninguém. Estão entendendo, irmãos? Nós somos frágeis, mas quem vive em nós nos deu vida eterna com Ele. Amém? Agora olha o exemplo aqui que a gente tem que fazer. Jesus virando a moeda, a ênfase maior aqui. Na carta de carta de Jesus à igreja de Éfeso, que pode ser para nós aqui. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança,
que não pode suportar homens maus. Olha, Jesus está dizendo todo um currículo bom, que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Olha, a igreja de Éfeso, e achastes mentirosos, e tens perseverança, suportastes prova por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. Mas aí Jesus, ele não passa a mão em cima do teu pecado, ele vai te tratar. Ele diz assim: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Ele traz o teu currículo, o que ele te enxerga, mas ele te exorta. Ele não passa a mão em cima do teu pecado, ele te trata. Lembra-te da onde caístes, arrepende-te, e ele te dá a receita para te virar a moeda. Tu largaste o primeiro amor, lembra-te da onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, eu vou vir a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro. Candeeiro aqui é a vida, é a luz da vida de Deus. Candeeiro significava a vida de Deus, a luz da vida de Deus. Ele vai tirar, se não te arrependeres. Contudo, olha aqui, de novo, ele vira a moeda. Eu tenho a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas. Nicolaíta eram aqueles que queriam, dizem os estudiosos, que traziam uma doutrina que a carne era mais interessante, né? O governo era da alma. A igreja vivia pelos seus sentimentos, não pelo seu espírito. E aí, eu também odeio os nicolaítas, as obras dos nicolaítas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu quero te animar nessa noite, meu irmão, minha irmã querida. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O que tu prefere? Que Jesus conheça as tuas obras, Ele conhece o teu labor, conhece a tua perseverança. Mas se tu largou o primeiro amor, Ele te lembra, Ele te exorta, lembra-te, te arrepende, porque eu gosto de ti, eu te amo. Porque ao vencedor eu vou te dar que tu se alimente eternamente da árvore da vida. Por isso que eu quero te convidar nessa noite. A conclusão que eu quero antes de nós tomarmos a ceia é que Jesus mude os nossos olhos. Como é que eu tenho enxergado a minha vida e a vida do meu irmão? Com os olhos críticos ou os olhos de amor? Conforme a carne ou conforme o espírito? Como é que eu vejo a minha esposa? Como é que eu vejo meus irmãos? Como é que eu vejo meu esposo? Como é que eu vejo aquele que vive comigo? Conforme os olhos de Jesus ou conforme meus olhos olhando mais para os defeitos do que na realidade do governo? Porque se aquele que vive comigo é uma tribulação, agradece a Deus, porque algum motivo tem. Alguma coisa Ele quer tratar contigo. Porque os olhos que nós enxergarmos são os olhos que Jesus nos vê. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus, irmãos. Hoje eu quero te encorajar. Amém? Como é que tu quer ser definido no dia da volta de Jesus? Aquele que não se arrependeu? Ou aquele que perseverou até o fim, sabendo quem era? É isso que o Senhor quer nos falar nessa noite, irmãos. Como é que nós queremos nos definir nessa noite? Qual os olhos que a gente quer ter? Qual o lado da moeda que a gente quer? O lado crítico ou o lado que louva o Senhor, abençoa, profetiza, agradece? Obrigado, Senhor, pela vida do meu irmão. Amém? Voltando a dizer, Jesus, Ele não encobre os pecados, Ele trata. Ele vai botar a mão. Ele bota a mão na nossa vida, porque Ele quer que nós sejamos santos. Aliás, a oração que eu tenho escutado nos últimos tempos é: faz abalar, se tem alguma coisa para ser abalada. Então, irmãos, o Senhor bota a mão no nosso pecado, mas Ele clama para nós: arrepende-te, volta às tuas primeiras obras, lembra-te de onde caiu, porque eu te amo e eu tenho para ti. Eu tenho para ti, ao vencedor, eu te darei o fruto da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Por isso, irmãos, podemos orar. Eu quero te convidar nessa noite para te realmente, que assim como Deus tem falado comigo, possa te alertar, porque Ele te vê com olhos maravilhosos. Ele tem uma expectativa contigo muito além do que tu possa imaginar, e Ele quer te capacitar nessa noite para que tu mude a tua mente, mude a tua vida. Jesus, nós oramos aqui,
Tu estás aqui entre nós. Tu tem mostrado o quanta fragilidade eu tenho. E o quanto eu preciso, Senhor, cada vez mais dessa Tua vida em mim, para que eu realmente me arrependa e realmente tenha em Ti como meu primeiro amor. Me ajuda, Senhor, junto com meus irmãos aqui, a voltar, a realmente ter todo aquele sentimento, mudando meus olhos.